Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Nos últimos dias, uma bomba estourou no futebol brasileiro, e no centro dessa explosão está o Palmeiras. Um jogo contra o Flamengo, que deveria ser apenas mais uma rodada do campeonato, virou palco de uma das maiores polêmicas de arbitragem dos últimos anos. A suspeita de interferência externa no VAR tomou proporções tão graves que até quem antes fingia não ver, agora está obrigado a encarar a realidade. Mas o que quase ninguém sabia, e agora você vai saber, é que a diretoria do Palmeiras, ao perceber a movimentação estranha na cabine do VAR, foi até o local tirar satisfação diretamente com os responsáveis. Isso mesmo, não ficaram só na reclamação pós-jogo não. Foram lá, cara a cara, exigir explicações. E esse movimento escancarou ainda mais a crise institucional que está se formando entre o clube e a CBF. O que aconteceu nos bastidores dessa partida é muito mais sério do que parece. E se você acha que é só reclamação de perdedor, se prepare porque as imagens, os relatos e os bastidores mostram que tem algo podre sendo escondido. E o Palmeiras resolveu escancarar tudo. Segura, porque reviravoltas estão prestes a acontecer. Nos bastidores do futebol brasileiro, a temperatura voltou a subir, e o centro dessa tensão, mais uma vez, é a relação cada vez mais conturbada entre o Palmeiras e a CBF. Quem acompanha o nosso canal sabe que a CBF e o Palmeiras estão em guerra, e trouxemos detalhes do que está acontecendo nos vídeos anteriores. E um novo capítulo dessa verdadeira guerra institucional ganhou força após a partida entre Palmeiras e Flamengo, marcada por uma polêmica gravíssima. A suspeita de interferência externa no VAR, que teria beneficiado diretamente o time carioca. Para o torcedor alviverde, o que era desconfiança virou indignação. As imagens da cabine do VAR sendo acessada por um profissional que sequer fazia parte da equipe escalada para a partida começaram a circular nas redes sociais, e com elas, veio a sensação de que o Palmeiras está jogando não apenas contra os adversários em campo, mas também contra forças obscuras fora dele. A diretoria do Verdão já havia alertado, em ocasiões anteriores, sobre decisões estranhas envolvendo a arbitragem, e agora se vê diante de um escândalo que pode colocar toda a credibilidade da CBF em xeque. E o que torna tudo ainda mais grave é que, ao perceber a movimentação incomum na área técnica do VAR, a diretoria palmeirense não ficou parada. Foi até a cabine para tirar satisfação pessoalmente e exigir esclarecimentos imediatos. A situação se tornou insustentável quando, em um lance decisivo da partida, o árbitro de campo foi chamado para revisar um possível pênalti a favor do Flamengo, um lance que, até então, não havia sido nem sequer questionado pelos jogadores. O chamado do VAR, no entanto, veio logo após uma movimentação suspeita nas comunicações internas da cabine, com a presença de uma figura que não deveria estar ali. Pouco depois, a penalidade foi confirmada, o que mudou completamente o rumo do jogo. O Palmeiras, que vinha dominando a partida e estava perto de garantir um resultado positivo, viu sua estratégia ser desmontada por uma decisão que, aos olhos da torcida e da própria comissão técnica, foi absolutamente forçada. A diretoria palmeirense não deixou barato. Já na saída do estádio, dirigentes se manifestaram cobrando uma investigação rigorosa da CBF e nos bastidores. A pressão aumentou para que esse caso seja tratado como o que realmente é, uma ameaça à integridade esportiva do campeonato. E com a atitude firme da diretoria indo até o local do VAR durante a partida, o confronto entre Palmeiras e entidade máxima do futebol nacional atingiu um novo nível de tensão. Essa guerra fria entre o Palmeiras e a CBF não é de hoje. Desde que Leila Pereira assumiu o comando do clube, o Verdão vem adotando uma postura firme contra os bastidores obscuros da entidade que comanda o futebol brasileiro. E cada novo episódio parece reforçar a sensação de isolamento do clube dentro do cenário político da CBF. O Palmeiras não se curvou, não aceitou acordos por baixo dos panos e por isso, vem sendo sistematicamente colocado em situações desfavoráveis. O caso da interferência externa no VAR contra o Flamengo pode ser o estupim de uma crise sem precedentes. Nos corredores da academia de futebol, o sentimento é claro: o clube foi sabotado. E a diretoria já deixou claro que vai levar essa denúncia até as últimas consequências, mesmo que isso signifique comprar briga com a alta cúpula da confederação. O que está em jogo, segundo fontes internas, não é apenas um jogo ou uma rodada. É a própria credibilidade do futebol nacional, que está sendo colocada em risco por decisões tomadas fora das quatro linhas.
e agora com direito a confronto direto nos bastidores do estádio. Abel Ferreira, inclusive, já teria se reunido com a diretoria para manifestar sua preocupação com o cenário. O treinador português, que sempre defendeu a honestidade no futebol, está convencido de que o Palmeiras está sendo alvo de forças externas. Ele vem pedindo foco ao elenco, mas também entende que é impossível competir em igualdade quando o clube enfrenta adversários dentro e fora de campo. A comissão técnica trabalha para blindar os jogadores do barulho externo, mas a verdade é que o vestiário está revoltado com os últimos acontecimentos. Jogadores experientes teriam dito nos bastidores que nunca viram algo tão descarado como o que ocorreu nesse jogo, e a pressão sobre a CBF só cresce. Entidades independentes, jornalistas, ex-árbitros e até dirigentes de outros clubes começam a questionar o rumo das decisões recentes da entidade, especialmente quando envolvem o Palmeiras. A polêmica do VAR pode ser só o começo de uma série de revelações que podem vir à tona nos próximos dias, e com a diretoria adotando uma postura tão combativa, novas provas podem surgir a qualquer momento. Nas redes sociais, a torcida palmeirense se uniu em uma verdadeira cruzada por justiça. Milhares de vídeos foram postados mostrando o momento exato da interferência, exigindo explicações da CBF e pedindo punições exemplares. A hashtag #VARroubo e CBVergonha tomaram conta dos trending topics, enquanto influenciadores ligados ao clube organizaram transmissões ao vivo cobrando respostas imediatas. Conselheiros já protocolaram pedidos formais de esclarecimento à CBF, e segundo fontes ligadas ao clube, uma carta de repúdio está sendo redigida para ser divulgada de forma oficial nas próximas horas. Há ainda quem defenda que o Palmeiras convoque uma coletiva de imprensa para escancarar tudo o que já foi detectado nos bastidores. O clube parece disposto a ir até o fim, mesmo que isso custe sua relação com a entidade. Afinal, o que está em jogo não é apenas um campeonato, mas o respeito à instituição Palmeiras, à sua torcida e à história de um dos maiores clubes do Brasil. E com a diretoria mostrando coragem até de enfrentar fisicamente os responsáveis durante o jogo, fica claro que essa luta vai muito além das 4 linhas. E esse escândalo reacende uma discussão antiga, mas extremamente necessária. Até quando o futebol brasileiro será refém de jogos de influência, favorecimentos e decisões que ultrapassam os limites da ética? O Palmeiras, ao levantar a voz, não está apenas defendendo seus interesses, está apontando para um problema estrutural que ameaça todo o ecossistema do esporte nacional. O clube decidiu não se calar, mesmo diante das represálias que sabe que pode sofrer. E se antes a guerra com a CBF era velada, agora se tornou declarada. O episódio do VAR na partida contra o Flamengo não é um caso isolado, é mais uma peça de um tabuleiro onde o Palmeiras parece ser o principal alvo. Mas como já provou em outras ocasiões, o Verdão sabe jogar sob pressão. E mais, sabe transformar revolta em motivação. Se a intenção era derrubar o time, talvez o efeito seja o contrário. Porque esse Palmeiras, quando provocado, costuma responder com força, dentro e fora de campo. E a coragem da diretoria de ir até a cabine do VAR durante o jogo marca uma nova era, a era em que o Palmeiras não aceita mais ser passado para trás em silêncio. E você, torcedor, vai deixar isso passar batido? Comenta aqui embaixo se você também viu interferência no VAR e se acha que o Palmeiras está sendo perseguido. Deixa o like para fortalecer essa denúncia, compartilha esse vídeo com outros palmeirenses e mostra que a nossa voz é mais forte do que qualquer bastidor sujo. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque se a CBF pensa que vai calar o Verdão, ela vai ter que lidar com milhões de torcedores prontos para defender esse escudo. Avante palestra!